Oi, eu sou Andréa Gozzetto e hoje nós vamos falar sobre advocacy. Diferentemente das abordagens que se veem comumente, eu não gosto de começar a discutir advocacy definindo esse termo, porque eu penso que a definição que se faz de advocacy hoje no Brasil, ela está muito pautada para um aspecto ideológico. Infelizmente, nós temos um estigma de marginalidade que envolve a atividade de lobby, e o advocacy, por conta desse estigma de marginalidade, tem sido definido meio que na contramão. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o advocacy vem sendo definido em oposição ao que se entende ser lobby. E do meu ponto de vista, lobby e advocacy são dois elementos chaves para as relações governamentais. Sendo as relações governamentais o estabelecimento de um diálogo com os membros do poder público. E o lobby e o advocacy sendo distinguidos enquanto tática. Lobby enquanto tática direta e advocacy enquanto tática indireta. Então, do meu ponto de vista, mais importante do que discutir o que é advocacy, faz-se necessário discutir por que advocacy. E aí nós temos também condições de trazer esse debate para um aspecto mais amplo das próprias condições da representação política no Brasil. Então, por que advocacy é tão importante para nós brasileiros? Não é uma novidade para ninguém que nós passamos por uma grande crise de representatividade que está muito relacionada, na verdade, a uma crise de confiança. E essa crise de representatividade, ela passa por alguns elementos que eu vou ressaltar aqui. Como, por exemplo, uma dualidade entre o Estado que representa e o cidadão que é representado. Então, você tem uma espécie de contraposição entre Estado e cidadãos, como se um fosse inimigo do outro. Quando, na verdade, para que você possa construir um país, para que você possa construir uma nação, você precisa de colaboração entre esses atores. Não só entre Estado e sociedade civil, mas com o mercado também, né? Então, quando esse tripé ele está bem constituído, você tem um bom relacionamento, você tem diálogo, você tem abertura entre todos os setores que compõem a sociedade, inclusive o mercado, sociedade civil e mercado passam a colaborar entre si e vão colaborar também com o Estado, trazendo assim a possibilidade de construir políticas públicas eficientes, eficazes, efetivas e mais transparentes, que é isso que a gente precisa para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, esse é um primeiro elemento. Nós temos essa dualidade entre Estado e sociedade civil e mercado, que precisa ser superado. O segundo elemento, que é bastante importante, está relacionado à questão do voto. O voto, em si, ele é apenas a delegação de poder, tá? Se a gente for observar lá o artigo 1º da Constituição Federal, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido direto ou indiretamente nos termos dessa Constituição. Maravilhoso. O voto não pode ser entendido, as eleições não podem ser entendidas como a democracia em si. Então é apenas uma pequena parte da democracia. Democracia significa participação no processo decisório. Se a gente restringe a democracia ao simples ato de delegar poder, nós efetivamente não estamos exercendo a democracia. E esse é um dos elementos também que enfraquece e dão mais sustentação para essa crise enfraquece a democracia, dando maior força para essa crise de representatividade que a gente passa hoje, né? Bom, outro elemento que é bem importante de levar em consideração é o fato de que existe uma dificuldade muito grande entre aqueles que são os mandatários do poder de captar a vontade do povo. Então, no nosso sistema de representação eleitoral, o que vige é a maioria, é o princípio da maioria. O princípio da maioria é 50% mais 1, mas não é 50% mais 1%, 51%, é 50% mais 1 voto. Matematicamente falando, isso não é maioria. Então, nós temos aqui um grande desafio no sentido de identificar como é que os interesses e como que as necessidades elas são agregadas junto à esfera pública, né? Ainda não existem mecanismos eficazes para que se possa entender realmente qual é a vontade geral do povo brasileiro. Isso
cabe aí uma interpretação desse mandatário do poder e nem sempre essa interpretação ela atende aos reais anseios da população, certo? Então, temos aí mais um elemento que vai incrementando a nossa equação da crise de representatividade. E por último, além dessa dificuldade de captar as vontades individuais, a gente tem uma inexistência de mecanismos de controle, né, de accountability vertical, tá? O que isso significa? Que uma vez que você vota em determinado candidato, as suas possibilidades de fazer com que esse candidato, caso ele não atenda aos seus anseios, ele seja retirado do poder, é praticamente nula, né? Então, o grande mecanismo que a gente tem são as eleições, mas as eleições daqui a 4 anos. Então, você tem que esperar 4 anos aguentando, né, aquele mandatário do poder, muitas vezes ineficaz, ineficiente, que demonstra pouca articulação política, terminar o seu mandato para que você possa efetivamente dar a sua opinião novamente, né? E aí é que o advocacy ele entra de uma forma bastante importante, tá? Essa é uma questão que é crucial. Então, por que advocacy? Porque esse modelo de representação eleitoral, por si só, ele não basta para que os cidadãos e para que a sociedade civil como um todo, ela possa ter certeza absoluta de que os seus interesses estão sendo levados em consideração por aqueles que exercem o poder no momento. Então, no modelo da representação eleitoral, nós, cidadãos, escolhemos quem irá nos representar, mas não temos muito controle sobre a forma como essa representação acontecerá, né? Então, o que sobra pra gente? E o que a Constituição também nos garante, né? A Constituição nos garante, como eu falei agora há pouco, a possibilidade de uma democracia direta e indireta, né? E no Brasil a gente tem uma democracia participativa, em que existe uma série de mecanismos que eles vão se complementando. Então a gente tem sobreposições de representação. Onde é que entra o advocacy aí? O advocacy é um tipo de representação não eleitoral, tá? Então, conjugado à representação eleitoral, o que ele faz? Ele nos ajuda, ele é uma alternativa à representação eleitoral. O advocacy, ele faz com que a vez e a voz da sociedade civil, dos diversos grupos que compõem a sociedade civil, porque a gente também não pode entender a sociedade civil como um bloco monolítico, existem várias sociedades civis, a sociedade civil no Brasil ela também é cindida por uma série de interesses diferentes, faz com que essa sociedade civil ela possa, de forma mais contundente, levar a sua voz e ser ouvida pelos mandatários do poder. Então, é por isso que eu acredito que essa discussão, quando a gente fala de advocacy, a gente não deve começar se perguntando o que é advocacy, mas por que advocacy? Por que fazer advocacy? Por que advocacy é importante? Principalmente na nossa situação, né? No nosso ambiente político institucional. Do meu ponto de vista, o advocacy é uma alternativa à representação eleitoral que, infelizmente, no Brasil é muito restrita às eleições, né? Então, democracia é muito mais do que eleições. Democracia é participar ativamente do processo decisório, né? E como é que a gente faz isso? Então, vamos conversar agora e vamos aprofundar um pouco essa discussão. Então falamos sobre os problemas da democracia representativa, agora vamos falar um pouquinho sobre as alternativas à representação eleitoral, tá? Nós temos dentro da teoria da representação política algumas abordagens que colocam o advocacy em perspectiva, tá? Então, por exemplo, existe um conjunto de autores que fala sobre a política da presença. Essa política da presença está muito relacionada a grupos minoritários que vão levar a sua voz, que vão levar a sua opinião para a esfera pública de uma forma bastante eficiente e eficaz, tá? Mas são grupos minoritários de causas que nem sempre têm a visibilidade que necessitam. Outra perspectiva é a perspectiva que a teoria coloca como instituições híbridas, tá? O que seriam essas instituições híbridas? Os conselhos gestores de políticas públicas, por exemplo. Então percebam que aí a gente já vai observando essa sobreposição. Então eu tenho voto, eu tenho meu representante eleito, que, vamos pegar em nível federal, tá lá na Câmara dos Deputados para
fazer valer a minha necessidade enquanto cidadão, mas eu também tenho espaços de participação, onde eu posso levar a minha voz e exigir que ela seja ouvida, como por exemplo os conselhos, como por exemplo as consultas públicas, as audiências públicas, não é? E também posso fazer isso de forma mais direta, né? Fazendo manifestações, protestos, usando as redes sociais, né? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que existe uma série de formas complementares de fazer com que o meu ponto de vista, enquanto cidadão, seja levado em consideração pelo governo representativo, né? E essa é uma das diferenças entre advocacy e ativismo que a gente vai discutir lá para frente. O que eu queria ressaltar? Que o advocacy, justamente porque a gente está se perguntando muito mais o porquê do que o que, ele tem algumas peculiaridades. A primeira peculiaridade que eu queria ressaltar, que eu já falei sobre ela, mas quero ressaltar de forma mais contundente, mais assertiva, é que o advocacy é uma forma não eleitoral de representação política. Isso faz com que a gente tenha que compreender que uma das grandes peculiaridades do advocacy é o fato de que se refere-se a uma representação auto-autorizada, tá? O que é isso, afinal de contas? Representação auto-autorizada. Vamos pensar assim. Eu sou uma cidadã, vou até, no processo eleitoral, me obrigam, porque o voto no Brasil é obrigatório. Então, sejamos sinceros, eu particularmente acho que democracia não combina muito com voto obrigatório. Mas, em todo caso, eu sou obrigada a escolher quem vai me representar. Ótimo. Eu, enquanto cidadão, escolho aquele que vai me representar. Então, é o representado escolhendo o representante. Quando a gente está falando de advocacy, o que afinal de contas, eu represento na esfera pública? Eu represento um grupo de pessoas? Eu represento um indivíduo? Não. Eu represento uma voz. Eu represento uma causa. Eu represento um tema. Eu represento um discurso. E esse tema, esse discurso, essa causa, ao fim e ao cabo, tem um beneficiário. Nem sempre esse beneficiário ele tem contato ou ele conhece esse grupo que está advogando, né? Que está defendendo essa causa. Então, isso é bastante relevante, porque no advocacy, esse mecanismo ele é inverso. Então, na representação eleitoral, eu escolho o meu representante. No advocacy, é o representante que escolhe o seu representado. Para exemplificar, todos conhecem o Greenpeace, que é um grupo de advocacy muito ativo. O Greenpeace, quem é que ele defende? Qual é a causa que ele defende? Ele defende o planeta Terra. Então, o planeta Terra não pode dizer ao Greenpeace se ele concorda com a estratégia e com as táticas que o Greenpeace tem utilizado para defendê-lo. Portanto, quem é que vai dar legitimidade e quem que vai garantir a representatividade do Greenpeace para defender essa causa? São as outras organizações que atuam no mesmo tema e a própria sociedade civil, a opinião pública, tá? Então essa é uma peculiaridade que tem que ser levada em consideração no advocacy, porque ela muda tudo. Ela muda a forma como a gente entende a necessidade de engajar e mobilizar a opinião pública, né? Porque vocês já devem ter visto vários vídeos, lido algo sobre advocacy. Infelizmente, a literatura que dá conta de avaliar, de analisar a defesa de causas, como ela é realizada no Brasil, ela tem um viés bastante acadêmico e muitas vezes utiliza uma metodologia de análise de políticas públicas chamada Advocacy Coalition Framework. E o discurso, então, a linguagem, ela é muito técnica. Ela não chega, né, ela não consegue propagar o que efetivamente o advocacy é e quais são as potencialidades do advocacy. Então, quando a gente faz essa discussão mais a fundo e quer entender essa peculiaridade que, do meu ponto de vista, é essencial para o advocacy, trata-se de representação auto-autorizada, tudo muda, né? Principalmente na nossa necessidade de entender por que o advocacy, por que é tão necessário para o advocacy
engajar e mobilizar a opinião pública. Por que o advocacy ele se distingue fundamentalmente do lobby pelo fato de ser contato indireto com os tomadores de decisão, tá? Então eu quero que vocês guardem isso na memória, essas duas peculiaridades que a gente tem falado aqui, tá? Então a primeira, que o advocacy é uma alternativa à representação eleitoral, que ele é uma forma de representação não eleitoral e que, portanto, trata-se de representação auto-autorizada. Essas duas questões é fundamental para que a gente possa encaminhar aqui a nossa conversa. Bom, então eu expliquei para vocês por que advocacy. Se eu tenho uma crise de representatividade, se a sociedade civil e até o mercado não se sentem levados em consideração suficientemente pelos mandatários do poder, eu preciso construir uma outra estratégia, então, para levar a minha opinião, para mostrar o meu ponto de vista, para levar informações para que o processo de tomada de decisão seja mais abrangente, seja mais complexo, seja mais transparente, seja mais aberto, né? Porque democracia combina com transparência, né? Democracia combina com accountability, não combina com voto obrigatório, mas tudo bem. Vamos lá. E o advocacy, então, ele acaba se transformando, por conta de todas essas peculiaridades que eu conversei com vocês agora há pouco, em algo um pouco difícil de entender num primeiro momento, né? Então, a primeira questão que eu queria colocar, e agora a gente já está passando por uma nova fase aqui da nossa conversa, o que é advocacy? Então, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é o seguinte: não existe um consenso sobre o que é advocacy. Cada organização, na verdade, tem que construir o seu conceito de advocacy, que está muito relacionado à missão dessa organização, à visão dessa organização e dos valores dessa organização. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem uma discussão muito ideológica sobre advocacy, né? Então vocês já devem ter visto em algum lugar que o advocacy é o lobby do bem, né? Que só organizações da sociedade civil podem fazer advocacy. Por exemplo, uma associação setorial não pode fazer advocacy, uma empresa privada não pode fazer advocacy, né? Bom, eu discordo, mas a gente vai discutir isso com mais atenção mais à frente. O que eu estou querendo trazer aqui é esse elemento ideológico, né? Que está muito relacionado ao estigma de marginalidade que o lobby carrega. Então, é impossível, concordo plenamente, é impossível negar que existe muita ilicitude envolvendo a defesa de interesses no Brasil. Mas isso não significa que todas as vezes que nós tivermos contato com o termo lobby, a gente tem que fazer essa associação direta com ilicitude, com corrupção ou com tráfico de influência, né? No entanto, as organizações da sociedade civil, quando acessam diretamente os tomadores de decisão, elas precisam ou elas querem incidir, né, no processo de construção de políticas públicas, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos ou na Europa, elas se afastam de uma forma bastante contundente do termo lobby. E aí, advocacy acaba sendo transformado em um termo guarda-chuva que perde muito da sua especificidade, que se confunde muitas vezes com campanhas de sensibilização de um tema, que se confunde muito com campanhas de comunicação, tá? E vai perdendo o seu sentido, né? Então, a minha preocupação aqui é fazer uma discussão profunda sobre o que é advocacy, por isso que eu comecei com o porquê é advocacy, não com o que é advocacy, para que a gente possa ir montando esse mosaico, tá? O que eu posso dizer para vocês nesse momento? Que, em primeiro lugar, o termo não é um consenso, não há um consenso sobre o que seja advocacy, que o estigma de marginalidade do lobby tem um impacto forte sobre a maneira como esse termo tem sido conceituado e, inclusive, como a advocacy no Brasil tem sido realizado, tá? E por conta desses dois fatores, nós temos aqui um conceito em disputa. Então, começa a se ouvir algumas coisas muito estranhas, como, por exemplo, tipificações de advocacy. Então, eu tenho um advocacy para transformação social, eu tenho um advocacy para interesse público, eu tenho um advocacy empresarial, eu tenho um advocacy setorial. Eu discordo. Advocacy é advocacy, lobby é lobby, e tanto advocacy quanto lobby são termos neutros.
são defesas. É defesa. Como essa defesa vai ser realizada, tudo depende da estratégia e da tática que você vai construir, ok? Bom, e como que eu vou definir então a advocacy? Como eu comentei agora há pouco, tudo depende da missão, da visão e dos valores da organização, tá? Então, eu peguei alguns exemplos e vocês vão me permitir ser um pouco monótona, mas eu vou ler esses conceitos, porque eu acho que eles são importantes para ressaltar o meu ponto de vista. Eu trouxe aqui para vocês três organizações que definem a advocacy de formas diferentes, mas eu quero que vocês prestem atenção em uma palavra. Existe uma palavra que que está presente nas três definições, tá? Então a primeira definição que eu lerei para vocês é a definição feita pela Unicef. E diz o seguinte: advocacy é o processo deliberado, baseado em evidências sólidas para, direta ou indiretamente, influenciar tomadores de decisão, partes interessadas e o público relevante a dar apoio e implementar ações que contribuam para que os direitos de mulheres e crianças sejam respeitados. Essa é a conceituação de advocacy para a Unicef. Tearfound diz o seguinte: que advocacy significa influenciar as decisões, políticas e práticas de quem tem poder de decisão, visando combater as causas fundamentais da pobreza, trazer justiça e apoiar o bom desenvolvimento. Já o grupo WHO conceitua a advocacy da seguinte forma: advocacy refere-se a todas as atividades não violentas e legais projetadas para influenciar políticas, práticas e comportamentos. Um bom exercício para que a gente tenha uma boa compreensão sobre o que é advocacy é observar o que existe de similar e o que existe de diferente em cada um desses conceitos. Eu já vou dar a dica, eu vou dar um spoiler agora. Esses conceitos eles se completam, tá? Mas o que é muito importante? Cada um diz respeito à sua organização. Então, isso nos leva, inclusive, à nossa próxima questão, que é: como a minha organização entende a advocacy? Eu gosto de chamar esse momento, eu acho que esse é um momento de reflexão que todas as organizações que já fazem advocacy ou pretendem fazer advocacy, esse é um momento de reflexão muito importante. Você precisa criar um conceito para chamar de seu, tá? Então, criando um conceito para chamar de seu. O que esta organização tem que levar em consideração quando ela estiver criando o seu conceito de advocacy? Primeiro, o termo advocacy, ele tem que ter um sentido distinto, ele tem um sentido distinto para cada pessoa e para cada contexto, tá? Então, o que é advocacy no Brasil pode, com certeza, não ser advocacy na Índia, na Europa, nos Estados Unidos. Então, isso depende tanto da pessoa quanto do contexto, né, em que essa organização ela está inserida. O significado de advocacy ele pode mudar também de acordo com alguns fatores, entre eles as experiências, a compreensão de mundo, o contexto histórico e social da organização e, obviamente, as pessoas que a compõem, né? A gente às vezes se esquece disso. As organizações são compostas por pessoas. Como essas pessoas encaram a advocacy? Na minha experiência profissional, eu tenho encontrado ações maravilhosamente planejadas e que ao final não tem êxito porque não existe um alinhamento interno dentro da organização. Então existem pessoas com visões diferentes sobre o que seja advocacy. Isso gera resistência, né? E o advocacy, ele precisa de alinhamento para que ele efetivamente ele possa ter o impacto social que se espera, tá? Bom, outra questão então que é importante e que reforça o que eu já disse anteriormente é que a gente precisa construir coletivamente dentro dessa organização qual é o significado de advocacy, tá? E obviamente a missão, a visão e os valores dessa organização não podem ser deixados de lado. Ao contrário, né? É a missão, a visão e os valores dessa organização que precisam estar completamente alinhados ao que se entende como advocacy. Sem esse alinhamento, não há possibilidades de gerar impacto social com a advocacy. Muito bem. E afinal de contas, já falei. O que é advocacy? Então, bom,
Nós já falamos sobre a crise de representatividade, nós já falamos da necessidade de criar um conceito que tenha sentido para a organização. Como que eu enxergo a advocacy, e eu gostaria até de ressaltar que eu tenho uma visão tanto quanto peculiar sobre a advocacy. Primeiro porque eu tenho um background mais acadêmico, né? Então eu quero construir um conceito, eu creio que eu consegui construir um conceito que tenha o rigor necessário para que a gente possa distinguir a advocacy de qualquer outro tipo de ação política, tá? Então, o que é advocacy para mim? Bom, advocacy para mim é um tipo de ação política organizada e planejada, realizada tipicamente por organizações da sociedade civil, mas não só por organizações da sociedade civil, independentemente de mandato político, que engajam e mobilizam a opinião pública em torno de uma causa, para influenciar os tomadores de decisão a considerar demandas legítimas e relevantes da sociedade civil acerca de políticas públicas em curso, em elaboração ou em implementação. Muito bem, vamos falar agora das palavras-chave sobre esse conceito. E aí vocês vão entender melhor porque eu comecei as nossas conversas falando do porquê e não do o quê. Porque se a gente não entende o porquê, não vai compreender o quê, tá? Então, começando com ação política, tá? O advocacy, para que ele não seja confundido com uma campanha de sensibilização para determinado tema ou uma mera campanha de comunicação, ele precisa trazer a política para dentro desse grupo, tá? Então ele é um tipo de ação política. Você vai fazer uma ação voltada para modificar ou para manter um projeto de lei, uma emenda parlamentar, um decreto legislativo ou uma prática política, tá? Mas tem que haver política inserida. Muito bem. Organizada e planejada. É essencial que uma ação de advocacy seja organizada e planejada. Se ela não for organizada e planejada, ela não será advocacy, ela será ativismo. Essa é a grande diferença entre o ativismo e o advocacy. Existe uma organização e um planejamento, existe um objetivo muito específico e vão se construir estratégias e táticas para se chegar até esse objetivo. Outra palavra-chave muito importante, independentemente de mandato político, tá? Lembram que a gente conversou sobre representação auto-autorizada? Esse que é o sentido, tá? Um advocate, ele não precisa de mandato político. Ele escolhe quem ele vai representar e não o contrário, tá? Lembram que eu expliquei da diferença entre representação eleitoral e representação não eleitoral? Então, é por isso que eu acho que essa questão ela é tão essencial no advocacy. Vamos imaginar que eu escolha representar um grupo de mulheres afegãs, porque eu acredito que usar burca é a coisa mais absurda que pode existir no mundo, certo? Só que eu sou uma mulher brasileira, de classe média, branca e com pós-doutorado. O que eu entendo sobre as necessidades de uma mulher afegã? Eu nunca fui ao Afeganistão, eu não conheço a cultura afegã. Compreendem o que eu estou querendo dizer? Eu não tenho como acessar as reais necessidades dessa mulher afegã e eu não converso com elas, mas eu escolhi representá-las. Eu criei uma organização mundial para defender os interesses das mulheres afegãs. Eu captei dinheiro para fazer isso, mas nunca fui ao Afeganistão e nunca conheci uma mulher afegã. O que me dá legitimidade para falar sobre essas mulheres? O que me representa? O que me dá mandato para falar com elas? Tá? Então, nesse sentido, gente, é que nós precisamos entender bem por que no advocacy é tão necessário engajar e mobilizar a opinião pública, tá? Justamente por conta disso. Muitas das organizações que fazem advocacy, elas não receberam mandato para isso. Então, elas se auto-autorizam a representar determinadas comunidades, determinados temas, determinado grupo de indivíduos, tá? Como que elas vão buscar essa legitimidade e essa representatividade? Porque sem legitimidade ninguém conversa com um membro de poder público, tá? Eles não atendem. Uma das questões muito importantes relacionadas ao advocacy é isso, né? Você precisa construir
essa legitimidade junto aos membros do poder público para que eles possam entender que você tem representatividade para falar por aquele grupo de pessoas, por aquela comunidade, ou que você é um expert em determinado tema, tá? É por isso que engajar e mobilizar a opinião pública é tão importante, ok? Então vejam que duas questões super relevantes voltadas ao advocacy eu acabei de comentar aqui com vocês. Independentemente de mandato político e a necessidade de engajar e mobilizar. Por que eu tô falando isso? Porque eu já ouvi muitas vezes, tá? Nas minhas andanças pelo Brasil, que advocacy é bater panela, advocacy é fazer uma manifestação, advocacy é fazer um abaixo-assinado. Não, não é só isso. Quem está organizando a bateção de panela? Tem legitimidade? Tem representatividade? Será ouvido por um membro do poder público? Que não se enganem, a mudança só vai acontecer, principalmente se a gente estiver querendo mudar alguma questão estrutural, ela só vai acontecer via políticas públicas. E para que eu construa uma política pública, eu tenho que falar com o poder legislativo, eu tenho que falar com o poder executivo, e em alguns momentos tenho que falar até com o poder judiciário, né? Então vejam, como é que eu vou falar com esses membros do poder público se eu estiver destituída de legitimidade e representatividade? Então, do meu ponto de vista, esses são os elementos mais importantes e que diferenciam a advocacy de qualquer outro tipo de ação política. Bom, continuando então, comentei com vocês sobre a necessidade do engajamento e da mobilização, tá? Mas eu quero reforçar essa questão porque fazer advocacy não é só engajar e mobilizar a opinião pública, né? Tem um sentido de por que engajar e mobilizar, e também existe algo que eu sempre ressalto, que eu acho que as pessoas não têm essa clareza: ninguém mobiliza ninguém que não esteja engajado, tá? Então o engajamento vem antes da mobilização. Como é que eu engajo as pessoas? Eu engajo as pessoas mostrando a minha senioridade com relação àquele tema, o quanto eu conheço sobre aquele tema, tá? Por isso que organizações que fazem advocacy, elas precisam ter um profundo conhecimento sobre o tema o qual defendem, tá? Produção de conhecimento é essencial em advocacy, muito mais importante inclusive do que em lobby, tá? É muito importante, porque como é que você vai convencer as pessoas de que você é um expert, de que você tem legitimidade para falar sobre aquele assunto? Porque você precisa convencer, você não tem, você é um grupo que se auto-autorizou defensor de determinado assunto. Como é que você vai fazer isso? Então eu preciso criar uma campanha, que é uma campanha de comunicação, mas tem outros elementos, para dar visibilidade para a minha organização, tá? E através dessa visibilidade é que eu vou angariar a legitimidade e a representatividade que eu necessito. Para quê? Para ter acesso aos membros do poder público. Então, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, a palavra-chave que define tanto advocacy quanto lobby é influenciar. Essa é a palavra-chave. O que se quer? Se quer influenciar os membros do poder público para que esses membros do poder público possam trazer a mudança que nós desejamos. Influenciar é a palavra-chave. As especificidades do advocacy frente ao lobby e ao ativismo. Em primeiro lugar, é importante ressaltar o que é advocacy, e para isso eu construí um conceito que eu quero compartilhar com vocês. Para mim, advocacy é um tipo de ação política organizada e planejada, realizada tipicamente por organizações da sociedade civil, independentemente de mandato político, que engajam e mobilizam a opinião pública em torno de uma causa para influenciar os tomadores de decisão a considerar demandas legítimas e relevantes da sociedade civil acerca de políticas públicas em curso, em elaboração ou em implementação. Muito se falou sobre as distinções entre advocacy e lobby. Então eu gostaria de conceituar lobby da forma apropriada e já ressaltando que tanto advocacy quanto lobby são termos neutros. Se trata de defesa de interesses, defesa de causas, como nós queiramos chamar, mas trata-se de defesa. O que vai distinguir fundamentalmente a advocacy de lobby
são as especificidades do advocacy, que eu já discuti em outro momento, e também o fato de que existem estratégias e táticas específicas a cada uma das ações políticas que essas atividades elas trazem, tá? Lobby é defesa de interesses. A defesa de interesses junto a membros do poder público que podem tomar decisões referentes a políticas públicas, tá? Então, o lobby normalmente é definido como um contato direto com os tomadores de decisão, porque os grupos que fazem lobby já têm esse contato, eles já têm a facilidade de ter esse contato. Então, como eles já têm contato com membros do poder público, eles não precisam engajar e mobilizar a sociedade civil em busca de legitimidade e representatividade, porque inclusive eles já têm mandato, né? Eles têm mandato dos próprios grupos que eles representam. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar o profissional de relações institucionais e governamentais da CNI. Ele é contratado da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Então, ele é um profissional contratado. Essa organização, por outro lado, ela representa os interesses do empresariado industrial. Então, quem é que dá o mandato para a CNI que depois empresta esse mandato para o seu profissional? O empresariado industrial. No caso do advocacy, como não há necessidade de um mandato, tá? Porque a grande especificidade do advocacy é o fato de que a representação auto-autorizada, essa questão ela é um pouco mais sensível, né? Então, nem sempre aqueles que fazem advocacy receberam mandato para fazer advocacy, certo? Então, essa é uma distinção bastante importante e que a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouquinho. E aí, existe também sempre uma discussão sobre as diferenças entre advocacy e ativismo, né? Porque muitas pessoas confundem o advocacy com a mera manifestação, protesto, a elaboração de petições online, né? O advocacy não é só isso, né? O advocacy é muito mais profundo do que isso, porque o advocacy necessita de organização e planejamento, porque você tem um objetivo muito específico, né? Qual é a mudança que você está buscando? Qual é o objetivo? Qual que é o seu objetivo de advocacy? É mudar uma lei? É manter a lei da forma como ela está? É construir uma nova política pública? É sensibilizar o governo para determinado tema para o qual ele ainda não está olhando? Então tem um objetivo muito claro e tem uma continuidade nas ações de advocacy que nem sempre nas ações de ativismo elas estão contidas, tá? Então só para a gente sistematizar, o que eu estou chamando de ativismo aqui? Ativismo refere-se ao mesmo tempo à solidariedade em torno de uma causa e à transgressão das normas instituídas, tá? Então o ativismo também tem esse componente, que é um componente mais de transgressão do status quo, que nem sempre o advocacy traz, tá? O advocacy, ele quer, juntamente à representação eleitoral, né, numa sobreposição à representação eleitoral, mostrar a voz, mostrar o ponto de vista e mostrar que a causa que ele defende é tão relevante quanto as outras que estão sendo levadas em consideração, tá? Então, no advocacy, por exemplo, não se coloca em xeque o status quo, não necessariamente. E no ativismo essa é uma questão relevante. Então, os adeptos do ativismo protagonizam manifestações ativas ou ações diretas com o objetivo de fazer algo que tem implicações concretas e de preferência imediatas, tá? Tanto na advocacy quanto no lobby, essas ações elas são de longo prazo, tá? Então, o advocacy principalmente vai usar manifestações, protestos, greves, petições online como uma das táticas de engajamento e mobilização, mas o advocacy não se restringe a elas, tá? Existe inclusive um componente que é muito importante, que toda ação de advocacy deve estar constituída nessa ação de advocacy também um componente de lobby, mas não necessariamente o contrário ocorre, tá? O que eu estou querendo dizer? Que para que eu consiga chegar ao meu objetivo, alcançar o meu objetivo de advocacy, em algum momento eu terei que ter contato direto com o tomador de decisão. Então, em algum momento eu terei que fazer lobby, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. O lobby isso já não acontece. Como os grupos já têm contato, já têm acesso
aos tomadores de decisão, eles nem sempre precisam engajar e mobilizar a opinião pública para que esses tomadores de decisão entendam a sua legitimidade e a sua representatividade com relação àquele tema, né? Então, quando aqui eu estou usando uma estratégia de lobby e eu preciso compor com uma estratégia de advocacy? Quando, por exemplo, só o meu acesso àquele tomador de decisão não basta. Então eu já fui, eu já falei, eu já levei todos os meus argumentos, eu já levei toda a produção de conhecimento qualificado que eu tenho. E o tomador de decisão simplesmente nada faz com aquilo. Então eu preciso de algo mais, tá? E esse algo mais é o quê? É a boa pressão oriunda da opinião pública, ok? Bom, agora falando em termos, para dar uma boa sistematizada nessa diferença entre advocacy e lobby, eu montei aqui um quadro, e esse quadro, inclusive, ele pode ser acessado num artigo que eu escrevi e que está à disposição na internet. Basta procurar, o nome do artigo é Relações Governamentais como Fator de Competitividade. E lá esse quadro, ele está disposto, tá? Onde eu faço a distinção entre advocacy e lobby, e inclusive defendo que tanto advocacy quanto lobby são dois elementos chaves para as relações governamentais, tá? Então, todas as organizações da sociedade civil, independentemente de qual interesse ou qual a causa que ela defende, precisa ter um relacionamento com os membros do poder público, porque o Estado no Brasil é excessivamente intervencionista. Então ele intervém em todas as áreas. Ele intervém sobre a sociedade civil e intervém também sobre o mercado, tá? Então é muito importante que a gente tenha essa relação, mas um relacionamento contínuo e sólido com os membros do poder público, porque afinal de contas são eles que elaboram, são eles que implementam as políticas públicas que têm um impacto muito forte no nosso dia a dia, tá? Bom, então falando de forma bem sistemática, fazendo uma comparação, quais são as principais diferenças entre advocacy e lobby? Bom, o advocacy é utilizado por quem procura acessar as mesas de negociação. Já o lobby é utilizado por quem já possui acesso às mesas de negociação. O advocacy é entendido como defesa de causas, enquanto o lobby é entendido como defesa de interesses particularistas, tá? O advocacy é visto como utiliza táticas que privilegiam contatos indiretos com o tomador de decisão, e o lobby privilegia contato direto com o tomador de decisão. No advocacy, a mobilização da opinião pública para que a opinião pública incida sobre o tomador de decisão é essencial, já que esse grupo que está fazendo advocacy nem sempre possui acesso à mesa de negociação, tá? No lobby, como esse acesso já é garantido, ocorre uma pressão direta sobre o tomador de decisão. E como eu já falei várias vezes, né? Para mim a grande diferença é essa. No advocacy você tem uma representação auto-autorizada, enquanto no lobby essa representação é autorizada, ok? Você está falando em nome de um grupo em específico e é esse grupo que te deu o mandato. No advocacy nem sempre. Eu dei um exemplo num primeiro momento sobre um grupo de advocacy chamado Greenpeace. Greenpeace defende o planeta Terra. O planeta Terra não se comunica conosco da mesma forma como a gente se comunica com outro ser humano. Então eu não tenho como saber se o planeta Terra está de acordo com as estratégias e as táticas que o Greenpeace tem utilizado para defendê-lo, não é? Então é nesse sentido que representação auto-autorizada e representação autorizada tem que ser entendido, tá? Espero ter clareado essa distinção, principalmente entre advocacy e lobby, e gostaria de ressaltar também que essa é uma visão bastante individual. É a forma como eu penso a partir de toda a literatura que eu já li, porque eu sou uma estudiosa desse tema já há algumas décadas, e também com a experiência prática que eu tenho e o conhecimento que eu tenho do ambiente político e institucional brasileiro. O que não é advocacy? Muito se tem falado sobre o que é advocacy e eu tenho uma visão um tanto quanto diferente. Eu acho que a gente não deve começar definindo o que é advocacy, mas perguntando por que o advocacy é um tipo de ação política tão importante para nós brasileiros, não é? Outra questão que também deve ser ressaltada é que tem muitas ações que são realizadas pelas organizações que são nomeadas como advocacy, mas na verdade não são.
tá? Então, o que eu gostaria de ressaltar nesse momento? Que o advocacy é um tipo de ação política. Um tipo de ação política em que é necessário o engajamento e a mobilização da sociedade civil, porque é a sociedade civil ou a opinião pública que vai fazer a pressão sobre o tomador de decisão. Então, o advocacy é um tipo de pressão indireta sobre o tomador de decisão, certo? E o que não é advocacy, então? Tem muita coisa que não é advocacy, né? Porque vocês podem perceber que, na verdade, a gente deu uma boa restringida no que é uma ação de advocacy. O mais importante é que quando eu estou construindo uma ação de advocacy, se eu estou, por exemplo, produzindo um vídeo viral, tá? Um vídeo que vai viralizar na internet, porque hoje em dia essa é uma linguagem muito utilizada por aqueles que realizam advocacy. O meu vídeo tem que ter, obrigatoriamente, um call to action. Tá? Então, ou seja, um chamamento para ação. Lá no final do meu vídeo, eu tenho que pedir para que essa pessoa que assistiu, para que ela faça alguma coisa para materializar o suporte dela à minha ação, tá? Como é que isso pode ser feito? Como, por exemplo, eu peço para ela acessar o hot site da campanha, eu peço para ela compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu peço para ela assinar uma petição, eu posso pedir para ela escrever um e-mail para o deputado federal, para o qual o deputado federal dela, o senador, o governador, depende de qual é a causa que eu estou defendendo no momento, né? Eu posso pedir que ela se voluntarie para a causa. Então tem uma série de ações que precisam estar contidas no meu planejamento da ação de advocacy. É necessário haver um call to action, tá? Então, quando eu vejo campanhas que se autodefinem como advocacy, mas na verdade são campanhas de sensibilização ou conscientização da opinião pública, ou campanhas de esclarecimento ou informação sobre um tema em específico, ou são campanhas para captação de recursos, eu fico chateada. Então, se não tem um call to action, eu não posso chamar essa ação de advocacy, tá bom? E existem vários exemplos que vocês podem observar na internet. E vocês podem, no YouTube tem muitos vídeos, né, em que as pessoas definem ali, essa é uma ação de advocacy do grupo tal. Então, quando vocês assistirem esses vídeos, comecem a prestar atenção nessa questão. Tem um call to action no final? O que aquele vídeo pede para você fazer? Se não estiver pedindo para você fazer nada, não é advocacy. Porque, afinal de contas, onde é que está o seu suporte? Como é que você vai materializar esse suporte? Ok? Eu vou falar para vocês agora sobre os tipos de advocacy, tá? Basicamente, a literatura sobre advocacy é uma literatura internacional e muito do que eu vou dizer aqui para vocês agora foi obtida, essas informações foram obtidas a partir dos Advocacy Toolkits, que são muito comuns tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, tá? Então, ao ler toda essa literatura e a sistematizar essas informações, eu cheguei à seguinte tipologia. Quais são os tipos de advocacy que são realizados no Brasil e no mundo? Eu posso ter um advocacy voltado para indivíduos, posso ter advocacy voltado para populações específicas ou para causas específicas, posso ter um advocacy também voltado para o próprio interesse de uma organização ou setor e posso ter advocacy também voltado para amplos benefícios de interesse público. Comumente, o advocacy, ele é definido e ele é endereçado, tá? Pelo menos o advocacy como a gente entende, como uma ação política que engaja e mobiliza a opinião pública, que defende uma causa para influenciar os tomadores de decisão, quando ele é feito para populações específicas ou causas ou amplos benefícios de interesse público, tá? Então, esses são os tipos mais comuns de advocacy e que conversam melhor com essa definição que geralmente nós utilizamos, tá? Mas o que é importante quando a gente observa essa tipologia? Que o advocacy também pode ser feito para indivíduos e que o advocacy também pode ser feito em pró do interesse de uma organização ou de um setor. Então, aqui, o que é muito importante a gente ressaltar? Que o advocacy pode ser feito por qualquer pessoa ou por qualquer organização. Ninguém detém o monopólio do advocacy. Não é só a organização da sociedade civil que pode fazer advocacy. Uma organização empresarial também pode, uma associação setorial também pode. E eu posso fazer advocacy, por exemplo, para defender o interesse de um único indivíduo, certo?
Vamos pegar, por exemplo, um preso político e a gente quer fazer alguma campanha envolvendo o maior conhecimento do público sobre os motivos que levaram aquela pessoa a ser levada e exigir que determinado governo liberte esse preso político, tá? Isso é uma campanha de advocacy, ok? Então é para um indivíduo em específico. Uma associação setorial que está, no determinado momento, querendo construir um conhecimento maior sobre determinado tema que ela defende, também pode se utilizar do advocacy, desde que tenha o famosíssimo call to action, tá? Então não existe advocacy sem call to action. Agora eu vou falar para vocês também, de forma bastante rápida, sobre as principais abordagens do advocacy, tá? Basicamente são 3 abordagens. A primeira abordagem, o advocacy feito para as pessoas, o advocacy feito com as pessoas e o advocacy feito pelas pessoas, tá? Então nessas 3 abordagens, o que está inserido nessa discussão? No advocacy para as pessoas, a atuação, ela está voltada ela é feita em nome de comunidades afetadas e de forma articulada com elas, tá? Então eu faço para as pessoas. No advocacy com as pessoas, a gente constrói parcerias entre as comunidades afetadas, pois elas já exercem advocacy em relação às mesmas questões ou questões similares. Então você reforça, você potencializa o advocacy dessas comunidades porque elas já o realizam. E o advocacy pelas pessoas diz respeito a ações promovidas pelas próprias comunidades, tá? Então, nessa abordagem do advocacy, essa abordagem exige que as comunidades possuam recursos e capacidades adequadas para a ação, né? Então, se a gente fosse observar num crescendo, o que essas principais abordagens elas nos mostram? No primeiro lugar, eu defendo os interesses de determinada comunidade afetada porque aquela comunidade não tem condições de defender a si mesma, tá? Essa seria a abordagem para as pessoas. Na abordagem com as pessoas, aquela comunidade ela já tem alguma expertise, ela já tem alguma experiência em defender a sua própria causa, mas ela precisa de ajuda. Então, eu faço esse reforço, eu potencializo essa ação de advocacy. E na abordagem pelas pessoas, essa comunidade já faz advocacy, já faz um advocacy bem feito, mas eu posso potencializar essa ação de advocacy levando maiores recursos, tá? E quando eu estou falando de recursos, eu estou falando, por exemplo, de técnicas, eu estou falando de recursos humanos, eu estou falando de maior conhecimento, tá? Essa, na verdade, é a grande tendência do advocacy atualmente, né? A gente vê grandes grupos de advocacy internacionais que fazem todo um esforço, por exemplo, de construir advocacy toolkits. A Unicef tem um kit maravilhoso, Tearfound tem um kit maravilhoso, e o único kit em português é do Tearfound, e é muito bom. Eu sugiro, inclusive, que todas as organizações que querem realizar advocacy ou já o realizem, que leiam esse kit de advocacy, chama-se Kit de Ferramentas de Advocacy, e o nome da organização é Tearfound. É uma organização religiosa, mas a qualidade do material é muito grande, tá? E a ideia é justamente essa, é ensinar as próprias comunidades a fazer advocacy por elas mesmas, porque afinal de contas, quem tem maior conhecimento sobre o problema que está enfrentando, a não ser aquele que o enfrenta, não é? Então essa é a questão fundamental desta abordagem e essa é a grande tendência mundial, tá? A tendência mundial, então, é o advocacy pelas pessoas. Bom, no entanto, o que é importante a gente ressaltar também é que existem alguns desafios práticos, né? O dia a dia daquelas organizações que fazem advocacy, como vocês bem o sabem, não é um mar de rosas, né? Então, quais são os maiores desafios que uma organização que faz advocacy ou que pretende fazer advocacy para a transformação social enfrentam? O primeiro desafio, ter um planejamento a longo prazo. Nem sempre isso é possível, né? Às vezes a organização não consegue fazer esse planejamento a longo prazo, inclusive porque não tem recursos suficientes, né? E quando eu estou falando de recursos, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de capital político, eu estou falando de recursos humanos, estou falando de infraestrutura, estou falando de gestão, estou falando de liderança,
tá? Uma série de capacidades que são super necessárias e que é preciso refletir antes de qualquer tipo de ação de advocacy. A primeira reflexão que a organização precisa fazer é: eu tenho recursos para fazer essa ação de advocacy? Essa é a primeira coisa, porque infelizmente não basta querer, você precisa ter recursos para executar se quiser alcançar o seu objetivo, não é? Então, muito bem. Primeiro desafio prático é o planejamento a longo prazo. Segundo desafio prático, não deixar que o alto grau de institucionalização da organização torne prioritário manter e organizar o grupo. Do que a gente está falando aqui? Muitas organizações, elas acabam entrando num processo de retroalimentação. Então, a grande preocupação dela é manter-se viva, é manter-se pungente, não é? Então você fica tão voltado para dentro de si mesma, a organização volta-se tanto para si mesmo, que ela esquece qual que é o objetivo dela, né? Qual é a mudança que ela quer deixar para o mundo. Outro desafio interessante é a autonomia. Autonomia para quem faz advocacy é muito importante, tá? Então não se esqueçam que para fazer advocacy eu tenho que ter legitimidade para fazer advocacy, tá? E a legitimidade está muito relacionada ao grau de independência e autonomia que eu tenho, principalmente com relação aos meus doadores, tá? Os interesses dos doadores não podem se sobrepor aos interesses da própria organização na defesa da causa que ela está perseguindo, tá bom? E por último, um outro desafio prático que também é muito, ele é muito presente no Brasil, é fazer uma reflexão. Essa organização precisa refletir se ela não se tornou uma ONG de elite que fala a língua dos doadores e recebe quase todos os fundos de origem internacional, apesar de ter poucos laços com as comunidades afetadas, tá? Então essa é uma questão fundamental. O contato com o beneficiário, ouvir o beneficiário, entender quem é esse beneficiário, ter um contato direto com ele, mas não só para informá-lo sobre as ações do grupo, mas para efetivamente trazê-lo para dentro da organização, para que ele possa ser uma parte integrante do momento do planejamento da ação de advocacy. Não se esqueçam, o problema é melhor compreendido por aquele que o enfrenta cotidianamente. Então, muitas vezes, a gente tem muito conhecimento teórico sobre aquela questão. Mas e o conhecimento prático? Quem é que o vive no dia a dia, se não aquele que é afetado, né? Então não faz sentido trazer esse beneficiário para compor a equipe que vai fazer o planejamento da ação? Esse é um desafio que nem sempre é possível realizar, tá? E como eu estava comentando, né? Eu comentei com vocês que a grande tendência mundial hoje é a abordagem pelas, né? Fazer pelas. Então, potencializar o advocacy que já é bem feito por essas comunidades, garantindo o quê a elas, tá? Garantindo, por exemplo, as ferramentas necessárias. E quando a gente está falando de ferramenta, nós estamos falando do quê? De conhecimento, de consciência, tá? Então, um processo de conscientização. Muitas vezes as pessoas passam por um problema, uma comunidade que passa por um problema grave, como, por exemplo, uma comunidade que todos os anos sofre com problema de enchentes. Todos os anos. Aqui no Brasil a gente vê, né? Todo verão é a mesma história que a gente assiste na televisão. Nem sempre essa comunidade ela tem consciência de como ela pode resolver esse problema. Quais são os canais para que ela resolva esse problema? Quem ela deve acessar? Aliás, digo mais. Nem sempre, e isso no Brasil eu acho que é uma realidade muito grande, a comunidade entende que tem poder para trazer essa mudança, né? A gente não pode esquecer que a gente tem uma cultura política de tutela. A sociedade civil no Brasil sempre foi tutelada, né? Então, até essa consciência de qual é o real poder de transformação que essa comunidade tem sobre as questões que as afetam no seu cotidiano, precisa ser melhor trabalhado. Então, conhecimento, consciência, segurança, tá? Segurança para agir. E segurança para agir tem uma relação profunda com uma análise de riscos, né? Às vezes a gente está trabalhando com uma causa em ambientes hostis, e é preciso pensar em quais são os riscos que aquela organização que aquela organização enfrenta ao defender esses riscos. Inclusive, nesse material que eu comentei agora há pouco, do Cheerfound, eles têm um capítulo muito interessante sobre como fazer advocacy em ambientes hostis.
Eu acho que hoje em dia, por exemplo, organizações que defendem direitos humanos no Brasil precisariam urgentemente ler esse capítulo, porque ele é essencial, tá? E por fim, também recursos. E por que essas ONGs, esses grupos de advocacy internacionais, eles estão tão preocupados em capacitar essas comunidades? Porque a gente precisa garantir que essas comunidades possam falar por si mesmas. Elas têm legitimidade para falar por si mesmas, né? Então, essa cultura política da tutela, ela precisa ser superada também, né? Por que uma ONG de elite tem mais legitimidade para falar sobre uma comunidade ribeirinha de pescadores do que a própria comunidade ribeirinha de pescadores, não é? Se a gente tem um trabalho de conscientizar e de oferecer essas ferramentas para essa comunidade ribeirinha de pescadores, eles falarão por si mesmos e assim, com certeza, eles conseguirão ter o alcance do objetivo de advocacy dele tem mais potencialidade. Bom, outra questão que eu gostaria também de ressaltar é que as organizações que possuem mais e melhores recursos estão hoje em dia compartilhando ferramentas, atuando como facilitadoras para a necessária pesquisa, capacitação e desenvolvimento institucional dos grupos marginalizados, né? Então, tem um dito aqui muito famoso no Brasil, né, que é assim, a gente não pode entregar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. É justamente isso. Qual que é a grande tendência do advocacy internacional hoje? Não fazer por, não fazer com, mas fazer pela, né? Ou seja, vamos deixar de entregar o peixe e vamos ensinar as pessoas a pescar. Muito obrigada.